Sou só uma criança. O que dizer pra tocar o teu coração e te surpreender? Se tudo conheces de mim, bem antes de eu falar, não tenho em mim palavras pra te convencer. Se eu tenho desejo de te adorar, vem de ti. Sou só uma criança, me ensina o que fazer. Sinceramente eu não sei porque me escolheste pra ti. Que valor os teus olhos viram em mim. Pode alguém como tu amar tanto alguém como eu, enviar pra ir em teu nome? Quem somos nós, Senhor? Quem sou eu para ter a honra de levar a Tua palavra, de levar o Teu Evangelho? Quem somos nós, Senhor, para sermos salvos, sermos amados, sermos acolhidos como filhos e filhas? Somos crianças, Senhor. Nos ensina a cada dia, como Pai amoroso que o Senhor é para cada um de nós. Nos ensina amar tanto alguém como eu, me enviar pra ir em teu nome, me enviar pra ir em teu nome, me enviar pra ir em teu nome, enviar pra ir em teu nome. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não diga eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse:
Vejo uma vara de amendoeira, e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias capítulo 1, do verso 4 ao 12. Nesse momento convidamos os membros do Conselho Geral da Igreja Metodista Reconciliadora IPEG para assomarem a mesa de titulação. Gostaria de chamar, e à medida em que eu chamar cada um deles, peço aos presentes que os saudem com uma salva de palmas. Seminarista Edilson Leite. Diácono Charles Cavalcante. Diaconisa Cleane Marques. Presbítera Dirce Rosa. E eu, pastor Rafael Lira, para compor a mesa. Esses são os ministros clérigos da igreja. Mais uma vez, uma salva de palmas a todos eles. Gostaria de convidar uma pessoa bastante especial para nós. Nós temos tido a oportunidade de conviver com ela durante os últimos meses, que é a Mary. Mary, could you come here? 2 months ago, Pastor Marvel Souza had one of his texts, which is titled as Full Inclusion, No Crumbs, posted on the Counseling Ministries Network websites in the United States of America. The text says, I am Pastor Marvel Souza of the Reconciling Methodist Church of Brazil. Methodist Church IPEG, my ministerial life began 24 years ago when I was inspired by the Holy Spirit to start my teaching in a Brazilian Methodist church where I was developed my first works based on mine. Then recently acquired theology background after I served as a layperson for 5 years. I was consecrated at Turicum. I have served for 6 years with dedication, dynamism, and responsibility. I was the leader of a small congregation in a rural farming area around the Brazilian capital of a year and a half. Few years later, I became an elder and was later promoted to pastor. Meanwhile, I was teaching theology at the theological seminary and leading a congregation when I fell in love with a friend I had met. To fall in love with someone is not a problem as long as that person is one of opposite gender. But it was not the case. I fell deeply in love with another man. We married and celebrated our 12th anniversary last January. When we met, we had a number of challenges to face. He sang in his Pentecostal church, and I was a theology teacher. However, we understood that full inclusion requires coverage, presence, and spirituality, especially in a country where an LGBTQ person is killed every 16 hours. What do you do when you need to decide between your calling and your love? We decide our love. We were rejected, persecuted, and threatened, but we came together to resist and overcome all that challenges. In 2013, something happened that completely changed our lives. I signed a contract
with the Brazilian Biblical Society to be the first openly gay pastor to write commentaries for a Portuguese Bible version. This work begins comment related with the full inclusion of all LGBTQ people through the perspective of the message of grace. Thank you. Thank you so much, Mary. A Mary, juntamente com a sua esposa, Shaz, são paquistanesas e nós temos tido a oportunidade de conhecê-las, de acolhê-las também. E o texto que ela leu fala um pouco da trajetória do pastor Marvel ao longo desse evento que vocês vão ouvir também em português. Nossa igreja é uma igreja diversa de todas as formas, em relação a gêneros, etnias, idiomas. Nós temos trabalhos que são realizados em português, inglês, espanhol e japonês. Então, a diversidade é algo marcante na vida, no ministério da Igreja Reconciliadora do Brasil. Quero convidar o Diácono Charles para fazer uma oração. Chegado o momento de agradecermos a Deus por este momento, né, de estarmos juntos aqui. Eu peço a você que se coloque, por gentileza, em pé e vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Amém? Senhor Deus, em Tua presença, a Tua casa, neste momento se coloca, Pai, para agradecer. Agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que honra. Tu és um Deus, Senhor Deus, que transforma. Senhor Deus, Tu conheces mais do que tudo a vida do Teu servo, mas também, Senhor, mais do que tudo a vida do Teu Filho. E hoje, Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença para agradecer, Pai, toda a trajetória que o Teu Filho Marvel teve até hoje, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor. Te damos graças, Senhor. Senhor Deus, te pedimos também, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor caminhe, o Senhor proteja, o Senhor esteja com ele a cada momento. Pai, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus que nos mostra sempre o caminho correto a seguir. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus. Permanece sempre entre nós, Senhor. Queridos, eu ainda queria convidá-los, tem 2 pedidos de orações, orarmos pela família, né, da nossa irmã Triane, que hoje recebendo a notícia que o pai dela faleceu, né, e também pela tia da nossa irmã também, Daniela, né. Vamos interceder por este momento, por essas vidas, pelas famílias que estão aqui. Que Deus possa confortar o coração de cada um. Amém? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que mais do que tudo, Pai, Tu és o Deus que consola, Tu és o Deus, Pai, que acalenta, Pai. Pai, Tu conheces o coração e a fragilidade de cada um dos Teus filhos. Senhor Deus, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa reestruturá-las, que o Senhor possa transformar, Senhor. Que elas possam entender, Pai, que essa família, Pai, possa entender que a Tua graça preveniência que deve prevalecer, Senhor, e não a nossa. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, por ser esse Deus que acalenta, por ser esse Deus que acalma. Te entregamos, Senhor, cada família, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa acalentar cada um. Eu convido a todos, vocês podem se colocarem em seus lugares, tomar seus lugares. E nós vamos aqui adorar o nosso bondoso Deus através dos louvores. Amém?
Eu sei, Pai de multidões, tocarei muitas gerações. Eu sei,
Há 24 anos atrás, o pastor Marcos Souza iniciou sua trajetória na área do ensino bíblico na Igreja Metodista e logo depois na Igreja Assembleia de Deus de Brasília. Além do Ministério de Ensino, o pastor teve a oportunidade de trabalhar na liderança de uma pequena congregação em um setor de chácaras no entorno de Brasília. Já vindo com a ordenação diaconal, ele foi consagrado ao presbitério e anos depois ao pastorado. Enquanto atuava como professor de teologia, Mário conheceu aquele que seria o seu esposo, Rafael Lira. Os dois namoraram e casaram e completaram neste ano 12 anos juntos. Em 2013, algo que mudaria completamente a vida deste casal aconteceu. O pastor Marvel recebeu a cessão de uso de uma das versões bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil para a produção da Bíblia comentada Graça sobre Graça. O processo para que o pastor conseguisse essa autorização consistiu em análise curricular, comprovação ministerial, checagem de referências, entrevista, apresentação do projeto, deliberação da mesa diretora, ajuste do projeto e assinatura contratual. Posso te ouvir e o meu amor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus, o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir, e o meu amor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não posso
sua glória, Israel, e que por amor abriu o mar para o céu, sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra-se amar e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os seus sinais, e saberão ainda és o mesmo Deus. Aleluia. A Igreja Metodista Reconciliadora em PEG concede o título de reverendo a pastores que comprovadamente possuem formação teológica, bacharelado, mestrado ou doutorado. Atuam no campo acadêmico como professores, seminaristas e contribuem para o campo de estudos teológicos por meio da produção de materiais escritos e publicados que sejam reconhecidos pela sociedade acadêmica. Hoje, nos reunimos aqui em comunhão para celebrarmos com alegria, porque a Igreja Metodista Reconciliadora em PEG destaca um dos seus ministros para ser honrado com o título de reverendo, o pastor Marvel Souza. Agora nós vamos assistir a alguns vídeos, né? Algumas pessoas que mandaram uma mensagem de saudação. Tem pessoas, vocês vão observar, pessoas de diversas nacionalidades, e convido a todos a assistirem a esse vídeo. I bring you warm greetings from Reconciling Ministries Network. I am very proud of the ministry that Reconciling Methodist Church in Brazil has accomplished. I am also very glad that you are part of our worldwide network called the Reconciling Ministries Network. I'm also very happy that you were able to do all of this under the leadership of Reverend Marvel. And so I bring you my congratulations as you give Marvel due honor for being a courageous leader, even in the midst of the persecution in your country. You are able to stand fast, to be courageous, to speak truth to power. And so Marvel, as you receive this honor and title, as you are ushered into new ways of leadership within your church and within your community, I wish you blessings. I would wish you more power from the Spirit. And remember, it is not by our might, it is not by our power that we do ministry. It is always by the power of the Holy Spirit. God bless you all. Amen. Saudações a todos que estão acompanhando esta cerimônia de titulação em homenagem ao reverendo Marvel Souza, da Igreja Metodista Independente Incluídos pela Graça. Meu nome é Paulo Conduru, eu estou muito feliz e tenho o prazer de poder participar também dessa ocasião, mesmo que de forma virtual. A primeira lembrança que eu tenho quando eu conheci o reverendo foi quando pude visitar e conhecer uma comunidade inclusiva em Brasília. E como venho de formação católica, eu definitivamente estava um pouquinho perdido durante o culto, não conseguia acompanhar a liturgia. E ele se aproximou, estava auxiliando
e acompanhar a pregação. Há cerca de 2 anos tive a oportunidade de iniciar os estudos no curso de ensino à distância de bacharelado em teologia, do qual ele é o coordenador e professor, e eu só posso agradecer a Deus por esse trabalho verdadeiramente maravilhoso que ele vem desenvolvendo há quase 30 anos. Parabéns, Reverendo Marco. Hola, ¿qué tal? Yo soy John Bonilla de la Iglesia Colombiana Metodista de la ciudad de Bogotá y quiero enviarle un saludo muy afectuoso a la Iglesia Metodista Reconciliadora y a su pastor, el Reverendo Marvel Sousa, quien está siendo consagrado. Les envío todo mi cariño y todo mi amor, mis oraciones y que sea Dios bendiciéndoles enormemente. Un abrazo. Saludos, gracias y paz. Mi nombre es Mike Martínez. Mando este pequeño mensaje desde la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Y aprovecho estos minutos para felicitar al reverendo Marvel Sousa por este título obtenido gracias a su trabajo y enseñanza en favor de la inclusión eclesial plena de las personas del acrónimo LGBT. He tenido la oportunidad de leer varios de sus libros, que han sido de mucho aprendizaje y enseñanza. Aparte, estoy estudiando en este momento en el Instituto Teológico Gracia sobre Gracia, donde él es profesor. Y la verdad, esto me está ayudando mucho para poder desempeñarme acá en Argentina como parte de la Iglesia Metodista Reconciliadora, incluidos por Gracia. Sé que igual que lo que ha pasado conmigo, muchos otros encontrarán respuestas y herramientas muy necesarias para desempeñar su ministerio en todo el trabajo que está haciendo el pastor Marvel Sousa. Desde acá, otra vez, un gran saludo y espero verlo muy pronto. Un saludo muy especial para el pastor Marvel Sousa de la Iglesia Metodista Reconciliadora IP. Desde aquí, desde Colombia, les habla el pastor Johan Salcedo y esperando que este año y este tiempo sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Felicitaciones. Gracias, pastor Marvel, por ser tan generoso en este gran ministerio. Bendiciones y bendiciones para su nueva ordenación. Conocí la existencia de la Iglesia Metodista y cambió todo mi ser. Recibí vida a través del Espíritu Santo. Desde Córdoba, Argentina, 2020, diaconisa Trans María Victoria. Graça e paz. Graça e paz. Já são mais ou menos 5 anos que acompanhamos os pastores Marvel e Rafael. E nesse momento nós estamos felizes por fazer parte desse novo título, né? E só podemos pedir a Deus para que conceda a ele cada vez mais capacitação para desenvolver o seu trabalho da melhor maneira possível, assim como foi designado por Deus. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Parabéns, pastor Marco. Um dos versículos bíblicos que marcou a trajetória ministerial do pastor Marvel é encontrado no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como discípulo. Nesse momento eu gostaria de convidar o Jefferson, que é sobrinho do pastor Marvel, e sua esposa. Eles vão fazer uma apresentação musical.
Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu creio que nessa caminhada o Marlon tem muito a agradecer, né? E essa canção ela fala muito sobre isso, sobre agradecer. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence as vozes. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Será que você pode cantar isso novamente com mais força? A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Glória a Deus. Eu creio que você tem muito a agradecer a Deus, né? E eu mais ainda por ter você na minha vida. Você tem sido meu pastor, você tem sido meu pai, e é um privilégio estar aqui podendo agradecer a Deus juntamente com todos pela sua vida, por essa instituição que você está recebendo aí. E eu creio que essa música aqui é uma verdade. Deus nunca nos deixou, mesmo no deserto. Ele sempre esteve conosco, mesmo nos momentos difíceis. Ele sempre esteve ao nosso lado. E é por isso que nós temos sempre que agradecer. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Mobilizando pessoas, pregando o Evangelho da graça, do amor, da reconciliação, fazendo com que as pessoas se sintam acolhidas, amadas, aceitas e celebradas. Na nossa declaração de missão pastoral, quando nós iniciamos os nossos trabalhos, dizia isso: nós estamos aqui para promover lugares de culto, lugares seguros, onde as pessoas se sintam acolhidas e celebradas, não julgadas.
de maneira alguma coibidas, de maneira alguma algemadas e aprisionadas. Deus nos fez para ser livres. E uma das ministrações que nós trouxemos no início da nossa trajetória foi justamente a ministração sobre não basta apenas estar vivo, precisamos estar vivos e livres. Fazendo alusão ao texto em que Jesus, ao ressuscitar Lázaro, o chama para a vida, Lázaro sai e está vivo. Mas a grande questão era, Lázaro vivia, mas estava envolto em faixas. Vivo, mas aprisionado. Vivo, mas sem condições de se mover. Vivo, mas sem condições de se expressar. Vivo, mas sem condição alguma de conquistar alguma coisa. Jesus então dá uma ordem dizendo, desatai-o e deixai-o ir. Porque não basta apenas estar vivo, precisamos estar vivos e livres. Na nossa declaração de fé pastoral, de missão pastoral, nós iniciamos dizendo, mais do que pregar o Evangelho que traz vida, mais do que pregar o Evangelho que injeta a alegria de estar vivo, nós precisamos pregar e viver o Evangelho que traz vida e vida com liberdade em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. E hoje nós nos reunimos aqui, filhos e filhas de Deus, para juntos celebrarmos ao Senhor. As conquistas que o Senhor tem nos concedido, e eu digo tudo no plural, porque vocês fazem parte desta história. Tanto a minha família, quanto os membros congregados e visitantes que estão aqui hoje, fazem parte desta história. E como parte desta história, eu chamo vocês também, não como coadjuvantes, mas como protagonistas desta história, dizendo filhos e filhas de Deus, vivos e libertos em Cristo Jesus. Hoje nós celebramos, nós nos alegramos, é mais uma conquista. Me lembro muito bem de uma vez em que nós trouxemos um ensino sobre títulos, sobre ordenações, consagrações e separações ministeriais. E alguém fez a seguinte pergunta, pastor, qual é o significado real de título? Porque para mim título é apenas título e não vale nada, é algo vazio. E a resposta naquele dia foi a seguinte, quem não aprende a valorizar títulos, não entende o que Cristo fez ao ressuscitar e conceder dons aos homens. Porque segundo o apóstolo Paulo, ele mesmo ao subir, e o que quer dizer subir, senão antes que tenha descido às mais baixas regiões da terra, e de lá ele trouxe consigo o cativeiro, e ele subiu, e então concedeu dons aos homens. A uns ele concedeu para serem profetas, outros para serem pastores, e assim Paulo vai listando uma série de títulos concedidos por Cristo Jesus, e a resposta para aquela pessoa naquele dia foi, você invalida o que o próprio Cristo fez? Ah, mas é porque tem muita gente que tem um título e não exerce. Aí é outra conversa, aí é outro assunto. Mas nós não podemos generalizar e dizer que todas as pessoas que têm um título, apenas têm um título, porque muitas têm um título e também têm a função do título. Graças a Deus, porque hoje nós celebramos não apenas o título, mas a função desse título. O que ele significa para nós enquanto igreja, Igreja Metodista Reconciliadora IPEG. Participamos hoje de uma rede de reconciliadores com mais de 1.320 igrejas espalhadas pelo mundo. Igrejas que falam vários idiomas, igrejas que pregam para culturas diferentes, igrejas que falam do amor de Deus em várias línguas e estruturam a fé das pessoas considerando cada especificidade, cada nacionalidade. Hoje nós podemos dizer que enquanto igreja reconciliadora, nós estamos crescendo, nós estamos ganhando maturidade, nós estamos ganhando força nas nossas estruturas, nós estamos ganhando força no trabalho que nós estamos fazendo. E é demorado mesmo. Hoje, ao fazer uma postagem, eu disse o seguinte, eu já fui perguntado por várias vezes,
por que é que você escolhe projetos a longo prazo? Em uma entrevista que eu dei para uma revista de Curitiba, e a resposta foi a seguinte: escolher projetos de longo prazo significa escolher aquilo que é seguro. É demorado, é difícil, carregar pedras não é fácil, quebrar pedras não é fácil, construir bases e fundamentos também não é fácil. Há pessoas que acreditam no Evangelho e na vida religiosa instantânea, tudo muito pronto, tudo muito rápido. Há aqueles que edificam uma vida ministerial com bases na areia. Essas bases são tão frágeis que ao soprar os vendavais e as tempestades da vida, elas vão cair. Projetos a longo prazo, eles demoram, como o nome já diz, mas de fato nos dão a oportunidade de rever aquilo que precisa ser revisto, de rever as nossas estruturas constantemente e estar refazendo as coisas. Hoje nós temos a oportunidade de celebrar um título com função, entendendo que o longo prazo está demorando, mas aos poucos as coisas estão se estruturando e se fortalecendo. E nós celebramos isso enquanto família. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Em um dos artigos que eu escrevi, eu falei um pouco sobre a cultura da mesa. E esse artigo surgiu de uma experiência que nós tivemos enquanto líderes eclesiásticos em uma igreja de inclusão plena. No momento em que nós anunciávamos para as pessoas que seria culto de celebração de ceia, e ainda usando a palavra Santa Ceia, um termo antigo, nós ainda usávamos esse termo, vai ter Santa Ceia. O pastor Rafael se lembra muito bem que se nós anunciássemos, 80% da igreja não vinha no dia da ceia. E nós começamos a perceber o que estava acontecendo. Se anunciássemos que era culto de ceia, as pessoas faltavam. A cultura da mesa, ela vem com o seguinte questionamento: o que é que faz com que as pessoas se sintam excluídas diante de uma das grandes manifestações da graça divina? Por que é que eu, enquanto cristão, em algum momento não me vejo e não me sinto digno de participar daquilo que não é meu, que não é institucional, que não é da igreja, não é da denominação, que não é do estatuto da igreja, mas que é algo do próprio Cristo? O que é que faz com que estas pessoas não se sintam aptas a participar deste momento? A Bíblia nos fala de Gênesis a Apocalipse, que homens e mulheres tiveram experiências em volta de uma mesa. Encontramos isso, por exemplo, na história dos patriarcas. Por vezes os patriarcas tiveram manifestações da epifania divina, Deus se materializando e se apresentando, e o que eles faziam em celebração a isso era edificar um altar, e sobre este altar colocava-se alimentos. Era uma mesa posta em uma pedra, era uma mesa posta em celebração, era uma mesa posta em gratidão. A cultura da mesa perpassa a história dos patriarcas, vai aos profetas, e nós encontramos por várias vezes referências proféticas de Deus se manifestando e falando com as pessoas da época por meio desta simbologia. A mesa, neste artigo em que eu escrevi, ela toma a função de símbolo, ela toma a função de tipo bíblico. O tipo bíblico é aquele que nos traz uma mensagem divina. Deus nos fala por meio de mensagens, de objetos, de situações, de alegorias e de costumes. Tudo isso tem uma mensagem divina. E dentro dessa análise, por várias vezes os profetas foram usados para falar sobre isso também. Chegamos então ao cristianismo, e no cristianismo nós temos a cultura da mesa sendo fortalecida pelo próprio Cristo. Quantas vezes Cristo entrou em um lar, se assentou à mesa e comeu e compartilhou com as pessoas? Nós vemos algumas dessas situações, por exemplo, em que o próprio Cristo foi questionado por isso. Cristo entrou na casa de Zaqueu, e ao entrar na casa de Zaqueu, se assentou à mesa e participou de um banquete. Cristo foi convidado por Simão, um fariseu, um estudioso da época.
Cristo vai à sua festa e ali compartilha com todos, e é justamente nesta festa que Cristo é honrado por uma mulher identificada na Bíblia como pecadora. E alguém disse: se ele soubesse quem é esta mulher, de maneira alguma aceitaria o que ela está fazendo. Cristo participou de várias mesas. O seu primeiro milagre acontece em uma festa de casamento. Se você estuda a história do povo judeu, do povo hebreu, você vai entender que era algo cultural a celebração em volta da mesa, do alimento posto, do vinho posto, da bebida posta. A celebração então acontecia. Cristo participou de várias mesas. Entrou na casa de Marta e Maria, se assentou com Maria e passa a ensinar Maria, enquanto Marta corria para o agradá-lo. Jesus entende o papel de Marta, mas naquele momento, Jesus garante o lugar de Maria, estando assentada junto com ele, em volta de uma mesa. Cristo recebe honrarias. Cristo recebe isso porque naquele momento o fato de ouvi-lo significava servi-lo. O fato de ouvi-lo significava aceitá-lo. Maria e Marta. Jesus então se reúne com seus discípulos e traz agora a tônica de toda essa cultura da mesa. E a tônica da cultura da mesa acontece quando Cristo chama para si os seus discípulos que preparam a ceia. Jesus entra em Mateus capítulo de número 26 e se assenta à mesa com todos os discípulos. E agora, para entender a tônica da cultura da mesa, nós precisamos entender quem são os personagens da cultura da mesa. Lá estava Pedro, que o negaria. Lá estava Judas, que o trairia. Lá estava Tomé, que duvidaria. Lá estavam todos os discípulos que o abandonariam. E então faço a seguinte pergunta: por que é que estas pessoas não deixaram de participar daquela mesa? E por que é que eu, enquanto cristão, devo deixar de participar desta mesa? E então nós começamos uma busca intensa sobre o significado e o porquê que a igreja cristã tomou para si essa postura, a postura de tornar a cultura da mesa um elemento que separa os justos dos injustos, os santos dos pecadores. Um sacramento que muitos cristãos pentecostais e neopentecostais nem sabem o que significa a Eucaristia, mas de lá nasce a ideia de um elemento que é santo o suficiente e só quem pode participar deste elemento são as pessoas sacras. A mesa representa o convite. Só quem participa deste elemento são aqueles que reconhecem que não tem pecado. E essa ideia e concepção se fortaleceu através do tempo. Através do tempo as pessoas entenderam. A ceia é um elemento separador. A ceia é um elemento divisor de águas. Não no sentido de estabelecer um marco do cristianismo, mas no sentido de estabelecer concepções e preconceitos humanos. E interpretações infundadas com respeito à obra de Cristo. A cultura da mesa se estende desde o chamado dos patriarcas à instituição da ceia pelo próprio Cristo. Seus significados são: primeiro significado da cultura da mesa, somos chamados para o coletivo e não para o individual. A cultura da mesa nos fala de uma coletividade, de uma união, de uma comunhão. O segundo significado, as diferenças podem ser encontradas, as diferenças podem se encontrar e coexistir em um mesmo plano. Quando nos reunimos em volta da mesa, temos diferenças de todos os tipos. E essas diferenças sim podem se encontrar e podem coexistir no mesmo espaço. Somos reconhecidos e nos damos a conhecer. A cultura da mesa nos fala do momento em que somos reconhecidos enquanto aqueles que aceitam o convite. A cultura da mesa nos fala do momento em que se reflete sobre quem somos.
quando Cristo disse aos seus discípulos: onde vocês me trairão? Um a um começou me trairá. Um a um começou a se perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porque a mesa é o lugar da reflexão, é o lugar do autoconhecimento. Todos são iguais dentro da cultura da mesa, porque a mesa nivela todas as pessoas. A mesa esconde todas as imperfeições possíveis que possam existir. A cultura da mesa nos fala da igualdade. E mais do que isso, a cultura da mesa nos fala de equidade. Temos o mesmo direito e recebemos as mesmas ferramentas, os mesmos elementos. A cultura da mesa também nos fala do pertencimento. A doutrina do pertencimento é uma das doutrinas mais profundas dentro desse artigo da cultura da mesa. Porque dentro do pertencimento nós entendemos o porquê é que nós devemos fazer parte disso. O porquê é que nós somos parte disso. 1 Coríntios capítulo de número 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 23, o apóstolo Paulo diz: na noite em que Cristo foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. O verso de número 23 diz, na noite em que ele foi, no verso de número 24 que diz que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. O apóstolo Paulo nos diz que aquilo que ele recebeu do Senhor no verso de número 23, no verso de número 24 ele está ministrando. E o que é que Paulo recebeu do Senhor? A palavra recebeu em 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 23, no grego é a mesma palavra de receber presente. Algo lhe foi concedido e é seu. Algo lhe foi dado, algo lhe foi conferido. Quando Paulo diz o que eu recebi do Senhor, Paulo está dizendo: aquilo que eu recebi como presente, eu compartilhei com vocês. Perceba que a doutrina do pertencimento, ela não surge de uma ideologia humana, de uma concepção humana, mas ela surge do ministério de Cristo, que concedeu às pessoas este direito. Ora, a pergunta é: se Cristo me concedeu esse direito, quem é a instituição para me privar deste direito? E o artigo então caminhou e nós chegamos à cultura da mesa, significa a graça oferecida. Tendo apresentado o pão, Cristo deu graças e partiu. Perceba que a palavra graça, ela tem um sentido de gratitude, de gratidão, mas esta ação de Cristo tem um significado mais profundo ainda. O que Cristo fez foi compartilhar com todos que estavam à mesa a mesma quantidade, porque todos teriam direito. Você sabe quem recebeu o pão? Judas recebeu o pão. Você sabe quem recebeu o cálice? Todos que estavam presentes receberam o que comer e o que beber. Porque a cultura da mesa não faz distinção entre as pessoas. O último significado que esse artigo trouxe foi a partilha. O apóstolo Paulo diz: o que eu recebi, isso também eu compartilhei com vocês, eu distribuí. A partilha faz parte daqueles que entendem que o cristianismo se desenvolve, se estrutura e se fortalece por meio do compartilhamento. Comunhão não significa apenas ter, significa ter e oferecer o que se tem. A cultura da mesa nos traz o compartilhamento, a comunhão. O metodismo, dentre as igrejas, dentre os movimentos históricos, o metodismo hoje tem cerca de 283 anos. Das igrejas históricas, o metodismo saiu à frente quando proclamou a comunhão aberta. Vocês sabiam que a igreja metodista, dentre as igrejas históricas, é a única igreja de comunhão aberta? Você sabia que se você entrar numa igreja metodista e disser: eu não sou batizado e quero participar da ceia, nenhum ministro da igreja pode lhe impedir de participar.
Crianças participam, idosos participam, jovens participam. Se entrar alguém pelas portas da igreja e disser, eu sou um mendigo, estava passando e eu quero participar, ele vai participar também, porque comunhão aberta significa dizer que a ceia não é institucionalizada, não é nomenclaturizada pela denominação. Essa é minha porque eu sou presbiteriano, essa é minha porque eu sou batista. A ceia é do Senhor. E o convite também é do Senhor. E há alguém que possa dizer não para o Senhor? A ceia não pode ser de uma denominação. A ceia é do Senhor. E o convite também é do Senhor. O que nos cabe, enquanto cristãos, ensinar para as pessoas? Nunca diga não para Jesus. Se Ele te convidou, diga logo sim. Na contramão disso, nós encontramos uma porção de ramificações cristãs que tornam esse momento da ceia um momento de divisão e separação e terror e pavor. Quem veio da linha pentecostal e participa hoje de uma igreja de inclusão plena lembra muito bem disso. Quando as irmãs começavam a sapatear na hora da ceia, o pessoal já ficava, ai meu Deus, vai me revelar agora. É hoje. Me lembro muito bem de uma vez que nós estávamos distribuindo a ceia, eu era diácono na Assembleia de Deus, e o irmão Edmilson, o diácono Edmilson, veio com a bandeja da ceia entregar para a irmã. A irmã estava em oração, em profunda oração. Quando ele a chamou, ela despertou meio que abruptamente, fez um gesto e pá, a mão na bandeja. Isso, quando acontecia na hora da ceia, era um absurdo, porque a ideia, meu Deus do céu, era um ato, uma ação, um momento de tamanha santidade, em que as pessoas achavam que qualquer coisa que saísse fora do lugar é porque tem pecado aí, as coisas, Deus está dando sinais. Imagine você que os jovens tinham esse medo, e eu convivi com isso, e eu vi isso, e eu já ouvi isso por várias vezes, o medo do momento da Santa Ceia. A cultura da mesa é a cultura do compartilhamento. O questionamento sério que nós fizemos dentro desse artigo foi: se nem Cristo e nem os seus discípulos e apóstolos chamavam a cultura da mesa de Santa Ceia, porque eu, enquanto igreja cristã, vou chamá-la, se a Bíblia me ensina outras coisas. A Bíblia me ensina que a ceia é do Senhor. A Bíblia me ensina que esse momento é o partir do pão. A Bíblia me ensina que o momento é da comunhão do sangue. A Bíblia também me ensina que o momento é na comunhão do corpo de Cristo. Por que é que eu trarei uma tradição que está prejudicando a tantas pessoas se essa tradição não é bíblica? E então nós começamos um momento de ensino e doutrinamento bíblico, mostrando para as pessoas que a ceia é do Senhor e o convite é do Senhor. E todos são bem-vindos em todos estes momentos. A Igreja Metodista Reconciliadora IPEG e em várias outras denominações por onde nós passamos, esse artigo foi lido, foi discutido, foi comentado, alguém tentou argumentar e busca-se versões bíblicas, em tal versão eu acho que tem a palavra assim, eu acho que está, e não encontram porque não existe. E quando nós encontramos isso na tradição cristã, nós logo entendemos, há algo que precisa ser revisto e corrigido. Quantas pessoas, ao lerem este artigo, se sentiram aptas, amadas e acolhidas, e no momento da ceia disseram: eis-me aqui, Senhor, eu faço parte desta mesa. A Igreja Metodista Reconciliadora IPEG é uma igreja que vive segundo a cultura da mesa, o que foi institucionalizado por Cristo. Depois disso, um outro artigo foi arranjos familiares. Aqueles que são aceitos também são celebrados. Este artigo teve como propósito maior provar que o termo família, tão defendido pelos religiosos cristãos fundamentalistas, está mais concentrado nos laços afetivos que unem as pessoas do que no padrão ou forma que a família possa ter.
Não são os componentes que garantem que alguém é família, mas os laços que unem estas pessoas. Em maio de 2011, o STF mudou o entendimento do Código Civil, de que família, na época, era considerada algo formado ou alguma coisa formada por um homem e uma mulher. E essa era a definição única que existia. E o STF se levantou, o Supremo se levantou e disse: isso não está certo. A partir daí, então, as uniões estáveis começaram a acontecer e muitos homossexuais correram para os cartórios para fazer a sua união estável. Inclusive eu e o pastor Rafael, em 2009, fizemos, antes do casamento, nós chegamos a fazer uma união estável. E no cartório nós sentimos bem, alguns cartórios recebiam os casais, faziam um acolhimento muito bom, uma alegria e aquela coisa toda, mas em outros cartórios eles nem sabiam como isso deveria acontecer e qual era o que garantia que isso era legal. Muitas pessoas não tinham esse conhecimento. E em maio de 2013, nós tivemos uma grande vitória. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução que permite não apenas a união estável, mas agora, através dessa resolução, casais homossexuais podem se casar segundo os termos de casamento civil e não mais apenas uma união estável. E desde 2013, então, nós começamos um trabalho de desconstrução teológica e reconstrução, porque o casamento passa a ser agora constituição familiar. E como nós vamos fazer, como nós vamos trabalhar a constituição familiar dentro de uma nova visão, de uma nova interpretação, dentro de um novo segmento. Com vistas à legalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, nós decidimos não usar o termo casamento de pessoas do mesmo sexo. Nós usamos o termo casamento igualitário. Por que igualitário? Porque nós gozamos dos mesmos direitos. Foi interessante, quando nós nos casamos no civil, o pastor Rafael foi entregar a sua como é o nome? Licença gala. E a diretora da escola não sabia que nós teríamos direito à licença gala. E você sabia que casais homossexuais também têm direito à licença paternidade e maternidade? Em muitos lugares, em muitos setores não sabiam disso. Eu fui celebrar um casamento em um cartório aqui próximo a Brasília, e quando nós chegamos lá, eu me lembro muito bem que ao emitir a documentação, uma documentação de 2 mulheres, vinham os pronomes, vinham modificados e vinham como se fosse uma mulher e a outra fosse um homem, porque a definição de família até então, na cabeça das pessoas, é a definição de papel. Tem que ter um homem e tem que ter a mulher. E quando são 2 homens, nós celebramos um casamento e o pastor Rafael lembra muito bem, em que a juíza, eu fiz a parte religiosa e a juíza fez a parte legal do casamento. E na hora que a juíza foi proferir o final, foi dar a conclusão do casamento, ela estendeu as mãos e, para decepção nossa, ela disse o seguinte: eu vos declaro para 2 homens, marido e esposa. É risível a ignorância de algumas pessoas. Ela simplesmente poderia ter estendido as mãos e ter dito no plural. E nós sabemos que na língua portuguesa o plural sempre puxa para o masculino. Eu vos declaro casados. Estaria resolvida a questão. Mas é para mostrar ainda que algumas pessoas com pensamentos atrasados e resistem às mudanças. E isso aconteceu em 2014 ou foi 2015, eu não me lembro muito bem. Mas aconteceu, e nós presenciamos isso. Diferenças do arranjo familiar que nós propomos nesse artigo. Primeiro, qual é a análise bíblica sobre família? Quais são os arranjos familiares que a Bíblia nos apresenta? Nós encontramos na Bíblia alguns arranjos familiares que estão presentes na legislação brasileira. Você sabia disso? Nós encontramos na Bíblia família substituta, por exemplo. Moisés não foi criado pela sua família. Moisés foi assistido pela sua irmã, mas foi criado por outra família.
Nós encontramos o profeta Samuel sendo criado por um homem, o profeta, o sacerdote Eli, melhor dizendo, foi quem o criou. Nós encontramos a família monoparental, uma mulher e seus filhos. A Bíblia nos mostra no Antigo Testamento que o profeta chega à casa de uma mulher que vivia ela e os seus filhos, e ela estava lutando para se sustentar e sustentar os seus filhos. Nós encontramos a família afetiva, composta por aqueles que convivem, que estão juntos em uma determinação, em um objetivo de vida. No livro de Ruth, por exemplo, Ruth, juntamente com a sua sogra, estavam convivendo e fizeram um acordo dizendo: olha, aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares ali eu pousarei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, estamos juntos, vamos caminhar. Nós encontramos a família parental. A Bíblia nos fala que Esther foi criada por um parente e não pelos seus pais. A família parental é quando alguém, na ausência dos pais, é entregue a um tutor. E Esther foi criada por um dos seus parentes. Nós encontramos a família nuclear, que é a família tradicional. O que seria a família tradicional? O homem e a mulher. Nós encontramos no exemplo, por exemplo, de Isaac e Rebeca. Encontramos a família messiânica, e nessa família messiânica, inclusive na semana passada, eu lancei um texto falando sobre isso, a salvação que nasce do desarranjo, porque infelizmente nós tivemos um pronunciamento aí de um dos ministros que chegou a dizer o seguinte, que a homossexualidade é fruto de uma família em desarranjo, desajustada, e eu fiz um texto falando sobre isso e disse: a salvação que nasce do desajuste. Porque a família messiânica, na história do povo hebreu, do povo judeu e de várias tradições da época, é um total desajuste. Nós acreditamos que Maria se viu grávida, se encontrou grávida pelo Espírito Santo, pela fé, viu, meus queridos? Porque nós temos uma visão religiosa do Espírito Santo. Imagine você, Maria se apresentando diante daquela sociedade e dizendo: ontem um anjo desceu e falou que eu estou grávida, e eu estou grávida do Espírito Santo. Você sabia que na cultura dos judeus a palavra Espírito Santo só aparece, salvo me engano, 3 vezes no Antigo Testamento? 3 vezes Espírito Santo. Eles não tinham uma concepção exata do que era essa manifestação espiritual. Essa manifestação espiritual, para quem tem uma visão de fé, é aceitável, é praticável, mas para quem não vive isso, não tem isso, Maria foi um tremendo desajuste. Nós encontramos José. O que dizer de José assumir a paternidade de Jesus diante desta situação, um desajuste à tradição da época? E isso fica claro quando você faz uma análise da genealogia de Jesus em Mateus 1 e em Lucas capítulo de número 3. Em Mateus 1 nós temos uma genealogia que nos fala da descendência de Jesus, e lá em Lucas nós encontramos agora usando uma outra expressão, como se José fosse filho do pai de Maria, uma confusão que explica a tradição da época. E José aceitou esse desajuste. José aceitou estar casado com Maria, mesmo sabendo que seria julgado. E aí nasce Jesus. O que dizer sobre desajuste na pessoa de Jesus? Jesus é especialista em ser desajuste no sentido religioso, no sentido social. Jesus era considerado um dos maiores desajustes da humanidade naquela época pelos estudiosos, porque Jesus trouxe uma nova visão do exercício religioso. Há quem diga que 3 homens influenciaram a humanidade de uma forma poderosa. O primeiro homem foi Moisés, que dizia: a lei é tudo. O segundo homem foi Jesus, que disse: o amor é tudo. E o terceiro homem foi Einstein, que disse: tudo é relativo. Esses 3 homens marcaram a história da humanidade, cada um a seu modo. Em Moisés encontramos a imagem da lei, em Jesus encontramos o extravaso da graça. E graças a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. O desarranjo estava presente nessa constituição familiar.
E nós tentamos colocar panos quentes dizendo, não, mas era tudo espiritual. Espiritual na nossa visão de fé. Visão social, visão acadêmica da época, não tinha nada de normal. A coisa estava tudo fora do normal. A salvação que nasce do desajuste. Jesus. Nós encontramos todos esses arranjos familiares na Bíblia. E a conclusão desse artigo foi, para além da definição etimológica da palavra família, que significa escravo doméstico, família se define pelos laços de afetividade. Laços de afetividade entranháveis que devem haver nos relacionamentos, sendo o amor o fundamento de todas as coisas. Onde há amor e há vínculo, nós temos famílias. Onde há amor e há permanência, nós temos famílias. Onde há amor e há cumplicidade, nós temos família. Igreja Reconciliadora do Brasil. Hoje, nós somos uma igreja que celebra casamentos igualitários. E quem esteve na parada do orgulho LGBT ano passado em Brasília, que nós tivemos a oportunidade de fazer a abertura com uma placa da igreja, com esse pronunciamento. Lá estavam os nossos irmãos anglicanos, lá estavam os nossos irmãos de outras igrejas inclusivas. Nós nos unimos, subimos ao palanque e nós dissemos que mais do que realizar casamentos religiosos, a Igreja Metodista Reconciliadora IPEG realiza casamento religioso com efeito civil. Quantas pessoas que estão aqui tiveram seu casamento celebrado? Nós temos um exemplo aqui da nossa diaconisa Liamara e Morgana. Levantem a mão aí, tem uma cena aí. As duas tiveram casamento realizado, casamento religioso com efeito civil. Isso é uma conquista, queridos. Quantas pessoas saem da igreja com a ata para entregar lá no cartório dizendo, está aqui, essa aqui é a minha igreja, eu vim buscar a minha certidão de casamento, e só busca a certidão de casamento. Isso é para a glória de Deus, e nós temos que celebrar e festejar. Isso é bênção. Deus está abrindo portas. E nós precisamos nos encaixar e nos estruturar. Esse artigo então conclui, o fundamento maior é o amor em todas as coisas. E por último, para nós concluirmos essa parte de prédica, eu escrevi o artigo O Deus Trinitariamente Diverso. De que maneira o conceito de trindade influencia as concepções cristãs sobre diversidade? Você sabia que influencia? A maneira como eu enxergo a trindade divina influenciam as minhas concepções. Você quer ver uma coisa? Nós fomos ensinados a identificar Deus sempre como nosso Pai. Ou seja, nós atribuímos uma orientação sexual, um gênero. Dizemos que Deus é do sexo masculino. E dentro dessa identificação, nós construímos o nosso relacionamento com Deus. A identificação de um ser que é masculino, de um ser que é masculino. A visão cristã, que tem a sua raiz no judaísmo, e lá no judaísmo já se dizia que o homem, que a masculinidade é sacra, é santa. Ela se apodera dessa concepção e ela passa a trazer isso nas suas pregações e nos seus ensinos. De maneira que a sacralidade masculina, ela sempre é a tônica e a máxima da pregação quando nós falamos em poder, quando nós falamos em autoridade. A imagem de um grande Deus poderoso, assentado em um trono muito grande, com um cetro em sua mão. Perceba que nós usamos até mesmo os pronomes que o identificam e dizem desta maneira. E nos esquecemos que as versões bíblicas, elas trazem a versão
elas não trazem, na verdade, o texto em sua íntegra. Versão é interpretação. Já se interpretou desta maneira, que Deus é um homem e precisa ser tratado como homem. Essa visão ela é tão preocupante que vocês sabiam que muito do preconceito que as pessoas vivem hoje não tem a ver unicamente ou especificamente com a homossexualidade em si, mas com a identificação que a homossexualidade traz. E sabe qual é a identificação? É quando um homem passa a ser mulher ou parece ser mulher, tem trejeitos. Analisa-se isso dentro de uma concepção machista de que ser mulher não é uma coisa muito boa, de que ser mulher não é uma coisa muito legal. Você sabia que no Antigo Testamento nós encontramos a Bíblia falando sobre restrição do sexo entre homens, mas não há nenhuma manifestação bíblica sobre o sexo entre as mulheres. E essa manifestação contra os homens acontece porque o texto deixa bem claro: com um homem não te deitarás como se fosse sua mulher. Porque submeter o homem à imagem da mulher significa desacralizar o homem. Entende-se que o homem que foi criado no Éden, sim, este é a imagem e semelhança de Deus. Há uma turbulência muito grande, porque o versículo de número 26 do capítulo de número 1, ele faz menção, em primeiro lugar, de que o homem é a imagem e semelhança de Deus, e há um ponto e vírgula, uma pausa extensa, que em algumas versões bíblicas é substituída por ponto final. E disse então, e Deus fez a mulher e o homem. Mas não diz que a mulher foi feita à imagem e semelhança de Deus. Essa sacralização da imagem masculina tenta trazer para dentro da vida religiosa uma imagem de que o sexo masculino, ele é santo, ele é de Deus, e que ser mulher é ser submissa, ser mulher é estar por baixo, ser mulher é ser subcultura, ser mulher é ser sempre o lado frágil da história, ser mulher é não ser conquistadora, ser mulher é aprender em casa, ser mulher é não ir para a escola, ser mulher é não estudar de maneira alguma, ser mulher não é ser uma mulher maravilha. As mulheres que estão aqui concordam com tudo isso? Essa manifestação foi muito fraca. Vocês concordam com tudo isso? De maneira alguma. Será que tudo isso, queridos, nós entramos por uma concepção religiosa, por uma ideia de que as nossas interpretações sobre os gêneros e as identificações de gêneros, elas se dão por uma interpretação errônea e machista, de que se o homem tem trejeito de mulher, não é coisa boa. Se o homem se submete à imagem de mulher no ato sexual, é como desacralizar a imagem e semelhança divina. Diretamente. Eu dou graças a Deus porque desde 1970 a Igreja Metodista do Brasil é uma igreja que valoriza o sexo feminino. Nós temos pastoras, bispas, nós temos missionárias, nós temos mulheres que estão no campo trabalhando, ganhando almas e pregando, e eu fui pastoreado por 2 mulheres, por 3, porque tem a minha mãe. Eu tive 3 pastores, e vou dizer para vocês, graças a Deus pela vida de cada uma delas, que Deus em Cristo possa abençoá-las. Desde a década de 70, saiu à frente dizendo, sim, mulher pode exercer ministério, sim, essa visão de que apenas o homem tem uma imagem santa, de que apenas o homem é sacro, é uma visão totalmente antiquada e não se encaixa de maneira alguma no cristianismo. E já assim você vai entender o porquê. Uma definição de trindade pautada na visão patriarcal, em que o sexo masculino é predominante nos planos do reino, fazem com que muitas igrejas estejam em um caminho de preconceitos, rejeições e brigas com as siglas, né? Quem são as pessoas das siglas? E vira uma confusão e uma discussão infinda. A interpretação equivocada de gênero divino não nos permite a convivência com a diversidade e a orientação. O próprio Jesus ensinou, no céu ninguém se casa nem se dá em casamento.
Não existe esse negócio de identidade, de gênero, não. Deus é Espírito e nós não podemos identificá-lo na nossa concepção humana, dentro de uma orientação sexual, dentro de uma concepção fechada de que Deus é isso, de que Deus é aquilo e pronto. Deus é Espírito. E nós, enquanto adoradores, precisamos adorá-lo em espírito também. Por isso Paulo nos ensinou que a razão e a espiritualidade vão caminhar juntas, mas as coisas espirituais nós só vamos discerni-las espiritualmente. Deus não tem sexo, não existe isso, não existe prova disso. Nós temos versões bíblicas que utilizam pronomes, ou seja, são interpretações de quem escreveu, e essas interpretações nos conduzem a esse tipo de pensamento. A compreensão da Trindade na perspectiva dos estados divinos, por exemplo, nos faz perceber que a diversidade está em Deus, e de Deus surge toda a diversidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, não é assim que nós falamos? A palavra Deus Pai, o termo par, que significa apatia, que significa paternidade, que tem a ver com um relacionamento afetuoso. O Deus Filho, o Filhos, aquele que tem a irmandade, a fraternidade, aquele que nos ensina a estar diante de Deus. E nós temos, e aqui é o ponto, o Espírito, que é o pneus, é o sopro divino. Uma das literaturas que eu usei nesse artigo que mais me chamou a atenção, o Espírito Santo é a força volitiva de Deus. O que significa ser volitivo? Ser volitivo significa que em Deus estão todas as possibilidades imagináveis e inimagináveis para a vida da sua criação. De Deus emana toda a diversidade. Eu li há pouco tempo uma irmã que postou o seguinte: eu nunca consegui chamá-lo de pai, mas o dia em que eu me relacionei com uma mãe que eu nunca tive, eu passei a amar. Nós nos identificamos de acordo com a construção que nós temos sobre a pessoa de Deus. E essa construção, ela deve surgir não de livretos de catequese, não de revistas de escola dominical. Eu acredito na teologia apofática, na teologia da experiência, na teologia que cada cristão precisa experimentar. Não é na teologia apenas das literaturas, mas das nossas vivências, das nossas construções, de como nós estamos nos percebendo, do que é que nós temos falta. Qual é o vazio que nós sentimos? O que falta à minha vida? Deus é tudo que nós precisamos e muito mais. Amém. Essa força volitiva, ela vai se movendo em uma perspectiva do futuro. Surgiu então o livro Incluídos pela Graça. Quando eu escrevi o artigo A Cultura da Mesa, surgiu então a apostila falando sobre a cultura da mesa. Depois de muito tempo lutando para conseguir, em 2012 nós demos início ao processo junto à Sociedade Bíblica do Brasil, e em 2014 nós assinamos o contrato. Se vocês tiverem a imagem do contrato, pode colocar na tela, assinada pelo presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, Dr. Ruth Zimmer. E então surgiu a Bíblia Comentada, Graça sobre Graça. Um projeto que nasceu como um desafio muito grande, porque o nome não era Bíblia Comentada, Graça sobre Graça. O nome era Bíblia Comentada Cristão Homoafetivo. E a mesa diretora da Sociedade Bíblica do Brasil entendeu que seria muito agressivo aos ouvidos das pessoas este nome.
Nós trabalhamos então nesse projeto, aperfeiçoamos o projeto e junto com eles nós chegamos a uma conclusão. Nós vamos falar sobre a inclusão eclesial plena de todas as pessoas segundo a perspectiva da graça. E começamos a trabalhar os comentários. Por esse trabalho nós fomos perseguidos, por esse trabalho nós fomos traídos, por esse trabalho nós fugimos algumas vezes. Algumas pessoas nos acompanharam na nossa trajetória, perdemos muitas coisas, mas também ganhamos muitas coisas em Deus. Por esse trabalho que vocês estão vendo aqui hoje, nós recebemos centenas de milhares de ameaças, vindas de todos os lugares do Brasil e do mundo. E algumas a ameaça vinha e embaixo vinha escrito: nós fazemos isso em nome de Deus. Que Deus te abençoe. Uma visão distorcida da vida religiosa que ensina as pessoas a digladiarem, a brigarem pela fé, a lutarem por aquilo que elas acham que é a verdade, mas é a sua verdade. Que faz com que elas vivam empunhando as suas coisas e dizendo: essa é a minha verdade, e engula essa verdade. E quando alguém aparece e diz: não, eu não penso dessa maneira. Quem não está acostumado a conviver com a diversidade não consegue ser questionado. Logo se enfurece. E quando se enfurece, vou buscar no Antigo Testamento as orações imprecatórias, que o Senhor desça a espada sobre ele, que Deus faça justiça sobre ele, que o Senhor manifeste o seu poder e o consuma. Ou então, assim como Davi matou o gigante Golias: eu vou te matar, hein? E infelizmente, muitas dessas pessoas trazem consigo uma carteirinha de membro, alguns um título ministerial, como o que aconteceu em 2017, quando em um grande congresso do Brasil eu fui xingado de todos os nomes, e ao entrar na justiça, uma justiça corrupta consegue fazer os seus emaranhados e trança daqui, trança dali, puxa daqui, puxa dali, enquanto nós recebemos ameaça de morte e perseguição, e a luta na justiça vai ficando renhida, ao ponto de a advogada ligar para nós um dia em que nós íamos para uma audiência. A advogada liga da Bahia e diz o seguinte: nós estávamos nos preparando para ir para a Bahia. A advogada liga e diz: pastor, não vem aqui não vem aqui não, porque o negócio está feio aqui. O homem trouxe a igreja dele todinha para frente do fórum para esperar o senhor. E a igreja está aqui com um monte de placas e faixas esperando o Senhor chegar. Dentro desse contexto de perseguição, nós então começamos a trabalhar no projeto virtual. E hoje nós temos um aplicativo, e é para vocês darem glória a Deus por isso, hein? Com mais de 6.000 downloads, pessoas utilizando a Bíblia comentada, graça sobre graça. Quando começamos o projeto virtual, com uma empresa do Nordeste do Brasil, a dona da empresa me liga e diz: pastor, o projeto está demorando porque a gente está tendo alguns problemas. Eu: tá bom, não tem problema não, a gente vai adiando. Daqui um pouco o projeto chega na minha mão como pronto. Quando eu abro o projeto, um monte de defeitos, um monte de coisa. Ela me liga e eu reclamo com ela, e ela me diz o seguinte: pastor, eu descobri agora o que aconteceu. É porque um dos funcionários da nossa empresa é adventista do 7º dia, e é justamente ele que faz a edição. E ele disse que não deixaria esse projeto seguir à frente, porque segundo ele vai estar fazendo a justiça divina. Vamos nós para a justiça divina. E luta daqui, e luta dali, o projeto sai. O rapaz querendo ou não, o projeto sai. O mínimo que nós pedimos é que a empresa tomasse uma decisão de demiti-lo, para que o projeto prosseguisse. Queridos, tudo isso. E hoje nós temos uma versão que não está pronta. Você sabia disso? A Bíblia comentada, graça sobre graça, assim como o Espírito é volitivo, ela está em constante atualização. E nós ainda temos muita coisa para trabalhar nela. Temos muito o que fazer. E com os trabalhos que nós estamos indo, quem sabe eu vou ficar velhinho, já estou com os cabelos brancos.
Vou ficar velhinho e não vou ver tudo concluído. Mas a gente está fazendo, está caminhando, está indo. E isso está sendo cada vez mais reconhecido. E depois da gente vieram outros. Surgiu nos Estados Unidos, surgiu não sei aonde, e entram em contato conosco e falam: pastor, eu estou desenvolvendo um projeto aqui também parecido com este, um projeto de comentários bíblicos. Nós não retiramos nada da Bíblia, nós não acrescentamos nada à Bíblia, nós trabalhamos algo chamado de textos paralelos, que são comentários bíblicos, paratextuais, explicações. Sai então o projeto Bíblia Comentada, Graça sobre Graça. E graças a Deus por isso. E hoje nós sentimos mais leveza, mais paz, mais tranquilidade. Novos desafios, né? Diante de tudo isso, eu me coloco nesta noite em oração, agradecendo a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. São 10 livros escritos em língua portuguesa. Tenho a alegria de ter 2 livros publicados em espanhol e um livro em língua inglesa. Desses 10 livros, 2 já estão na segunda edição, incluídos pela Graça e Manual do Cristão LGBT. Esses 2 livros que vêm para fomentar a fé, que vêm para estruturar, também estão ganhando uma cara nova, e nós vamos ter o lançamento logo, logo, de uma nova versão desses 2 livros. Nós estamos nos atualizando e trabalhando com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus e Cristo nos abençoe. Chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O teu amor levou-me até as montanhas, me fez voar andando pelo mar. Foi ali, no alto dos seus ombros, que eu aprendi, sou forte pra lutar. No
raise me up to welcome some east breeze. I am so glad when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to welcome some east breeze. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can Pastor Marvel Souza é graduado no ensino de língua inglesa e suas literaturas. Bacharel em teologia, possui 2 bacharelados. Especializado no ensino de língua japonesa para estrangeiros, pós-graduado em teologia comparada e especialista no Novo Testamento e suas escrituras. Ele possui 10 livros escritos em língua portuguesa, 2 destes livros também publicados em espanhol. Vocês podem acompanhar parte da biografia dele na tela. Considerando a vocação, a formação e a experiência ministerial do pastor Marvel Souza, bem como sua atuação e contribuição para o campo dos estudos teológicos, a Igreja Metodista Reconciliadora IPEG convida neste momento o pastor Marvel Souza a se colocar à frente. Convido também o pastor Rafael Lira, que vem à frente. Peço ainda que o pastor Marvel se coloque de joelhos de frente à igreja. Gostaria de convidar a dona Edith, mãe do pastor Marvel. Convido a igreja que se coloque de pé, para que possamos fazer uma oração de agradecimento. Convido a igreja que estenda as suas mãos. Pai, em tua presença estamos. E te damos graças, ó Deus, pela vida do pastor Marvel que aqui está. Te damos graças, ó Deus, pela vida dele em nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, pelos estudos, pelos ensinamentos, pela base, pelo fundamento que ele tem, Senhor. Porque isso construiu o pastor que hoje ele é. Te agradecemos, ó Deus, porque aqui temos um homem reconhecidamente de ti. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor conceda a ele cada dia mais conhecimento, cada dia mais intrepidez, ó Deus. Conserve o coração do teu filho íntegro e que a cada dia, Senhor, ao teu chamado, ele diga simplesmente: eis-me aqui, Senhor. Quero convidar um casal
bastante abençoado, representando os membros mais novos da igreja, para trazer uma lembrança que o Ministério de Louvor, com todo carinho, preparou. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Amém. Em nome do Conselho Geral da Igreja Metodista Reconciliadora em Pé, que é o seu estatuto, ao que define o seu estatuto, quanto à separação, ordenação, eleição e titulação dos membros, declaro a todos os presentes e onde quer que essa mensagem chegar, que a partir deste momento, o pastor Marvel Souza passa a se chamar Reverendo Marvel Souza. Muito obrigado. Meu coração está muito feliz. Hoje o que eu posso dizer é que vale a pena a gente permanecer. E aquilo que é demorado e difícil, a gente valoriza mais. A gente valoriza mais. Sabe, uma das primeiras coisas que pessoas que são contra o exercício pleno da fé, da nossa fé, fazem quando nos encontram, é tentar negar os ministérios que nós temos. É tentar negar isso. Por isso, quando a presbítera disse, aonde quer que essa mensagem chegue, né? Todos saibam. Hoje nós estamos proclamando. Muito obrigado a todos vocês, que Deus em Cristo vos abençoe. E eu peço a vocês que permaneçam, nós vamos ter um breve coquetel, né? E eu vou poder saudá-los um a um, abraçá-los, quer dizer, não sei se vai abraçar não, porque nessa época não estava. Mas a gente tira foto, a gente conversa um pouco. Fiquem conosco. Muito obrigado a todos vocês, que Deus em Cristo vos abençoe. Receba essa bênção aí, só para estender a sua mão assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos os filhos e filhas de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam? Amém. Que o Senhor vos abençoe. Vamos